Oi, eu sou Pietro Seni, tenho 14 anos, estou aqui hoje no podcast Pergunta Aí, realizado pelo Parque Diamante. Estamos com duas convidadas muito especiais, Dafna Correia e Josiane Anacleto. Oi, oi, sou a Dáfnia, sou pedagoga de formação, atuo aqui na coordenação de projetos incentivados do parque. É uma honra estar ao lado aí do nosso querido aluno Pietro e da Josi para esse podcast que vai ser muito lindo. Boa tarde, me chamo Josiane, sou professora da rede municipal, também pesquisadora da área das relações étnico-raciais. E então, que mesa mais linda, hein? Agora conta pra gente, Pietro, de onde tu vem, qual é a tua escola? A minha escola é o Dom Anselmo Pietrula, fico muito feliz de participar dessa mesa com vocês, e eu acho que a melhor parte é falar sobre um tema que é pouco falado na nossa região, principalmente nas escolas, em qualquer lugar, porque não é um tema que todo mundo leva muito a sério, são poucas pessoas que respeitam e que falam sobre. Foi isso que tu sentiu quando tu sugeriu esse tema? Eu estava pensando em um tema que nem muitas pessoas têm acesso, nem todas as pessoas sabem o o impacto que tem o racismo e o preconceito. Eu acho que foi isso. Muito bom. E é isso, né, Josi, eu acho que quando a gente escuta de um jovem, é que ele quer falar e ele quer ouvir, a gente tá aqui para isso, né. Então, como que a gente começa? Qual é a tua primeira pergunta? O que que tu gostaria de abordar aí com a nossa pesquisadora e futura doutora? Bom, a minha primeira Não, pergunta hoje eu já sou doutora. Então tu te apresentou só como pesquisadora, dona Josi, tinha que ter falado que era doutora. Hoje eu já sou doutora, desde Então, os 19 além de pe anos. olha só, além de pesquisadora, temos uma doutora em relações étnico-raciais aqui na nossa mesa. é, Ô Pietro, o que me surpreende, assim, que tu me falas, né, que é tão pouco falado na escola, né? A Lei 10.639, que trata da história afro-brasileira, ela é uma matriz que a gente deve usar desde as crianças bem pequenas, porque a gente tem que começar a trabalhar a história do povo negro, porque o que hoje é contado para vocês adolescentes, e foi contado na minha época, né, que a gente foi escravizado, veio para o Brasil, mas e o antes, né? Essa população teve um antes, e uhum. muitos eram reis, eram tomados, né? Então, essa história, desde 2003, o MEC já implantou a lei e já era para estar sendo trabalhado nas escolas, mas, eu vou deixar tu me perguntar e eu vou falar, senão eu vou falar, eu vou deixar tu perguntar, Tá bom. tá bom? Então minha primeira pergunta é: qual seria a diferença entre o preconceito e o racismo? O Boa. preconceito. Preconceito né? Então, assim, preconceito é quando tu julga uma pessoa sem tu conhecer, né? Por exemplo, tu passa julga de uma forma negativa. Quando tu passa na rua, eu vejo uma pessoa que ainda hoje existe, né, que ainda é uma besteira, aquela pessoa tem muita tatuagem, então não pode entrar no mercado de trabalho. A Daphne é mais da minha geração, ela sabe, as pessoas que tinham as tatuagens muito expostas não N podiam estar trabalhando. nada de piercing, muitos furos Isso. na orelha. E isso é o preconceito. O racismo, ele é algo estrutural. Como algo estrutural? Isso já vem desde sempre. Por exemplo, quantas pessoas tu conhece hoje em situação de poder? Várias. Várias E negras? negras Não. poucas. Poucas, né. O que que eu quero te dizer com isso? Hoje nós estamos aqui no município de Capivari. Nós temos o maior quilombo de Santa Catarina, está Uhum. aqui no Capivari. Quantos vereadores nós temos negros hoje atuando? Apenas um, e eles são 11. Então, assim, o racismo, ele se estrutura dessa forma, sabe. As pessoas negras estão sempre servindo à branquitude. E é uma coisa que é imposta. Por exemplo, tu vai para uma entrevista de emprego. Eu, quando tinha meus 18 anos, ia para a entrevista de emprego. O teu currículo é muito bom, mas, ali está falando de características, das características da pessoa. Que Isso, houve um tempo que as características elas eram pré-requisitos pré-requisito para para conseguir emprego. contratação, né. Uhum. Tipo, boa Boa apresentação, tem apresentação. que ter uma boa apresentação, de fisionomia, era muito assim, Uhum. muito escancarado realmente a definição, né,
e não pela aptidão profissional das Isso. pessoas. Então, e até me chama a atenção quando tu fala, Josi, que a gente vive esse racismo estrutural. Eu acho que é interessante explicar, esmiuçalhar um pouco mais o que é o racismo estrutural, porque muitas pessoas não sabem nem o significado disso. A gente está falando de uma estrutura Uhum. construída por anos, Isso. certo? Mas há 300 anos atrás, a gente ainda tinha escravidão aqui no Brasil, Sim. certo? É, né? É. Eu tenho conhecidos aqui, como a gente tem um dos Uhum. maiores quilombos, né? Em proporcionalidade do estado, o nosso quilombo é o maior. Eu convivi com pessoas que a mãe Eram teve escravas. ventre livre. Ela nasceu livre, mas a mãe ainda foi escrava. E Uhum. aqui, moradora de Capivari de Baixo, né? Então, Uhum. quando a gente fala de estrutural, ao mesmo tempo que é forte e profundo, ainda é vago para quem não Uhum. convive com o tema. O racismo ele vem de uma base, né, social. Como que eu vou te explicar assim de uma forma simples? A branquitude acredita que as pessoas negras elas são para servir, sabe? Elas não podem estar em situação de comando. Enquanto eu cursei o doutorado, eu era a única pessoa negra no doutorado. E quando tu anda nesses prédios, tu percebe com quem que tu te encontra com os negros? Os negros na limpeza, servindo cafezinho. Então, isso é uma estrutura de poder, sabe? E quando esse negro vem à ascensão, ele precisa muitas vezes de validação. Por exemplo, eu estou te dizendo que isso aqui está certo, mas se eu não tiver uma pessoa branca para validar o que eu estou dizendo, fica sempre um questionamento. Porque a gente antes era muito tratado como animais. Hoje já melhorou muito, mas a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer. Eu fico muito feliz quando eu vejo um menino de 14 anos interessado nisso, porque a partir do momento que tu conhece a tua história, tu consegue transformar o futuro, E tudo sabe? isso faz parte de um letramento. Isso, Seria um letramento isso, racial, então, isso. Josi? Com certeza. A partir do momento que vocês conseguirem entender de onde é que vocês vieram, como eu também comecei a entender depois de um tempo. Não foi assim, sabe? De uma hora para outra. A partir do momento que eu consegui entender de onde eu vim, eu me considero uma pessoa negra. Porque anteriormente eu achava uma agressão. Porque a gente só se torna negro quando a gente vai para a escola. Tá? Porque assim, ó, na nossa casa, a minha mãe, eu para o meu filho, eu não vou dizer: "Ah, você é um negro". Não. Meu filho descobriu que ele era negro, né, claro, a gente já vinha explicando, até porque eu tive esse letramento, que ele poderia sofrer esses insultos na escola, mas o primeiro impacto é dentro de um coletivo, sabe. E por isso que a escola tem que estar preparada para isso. Mas, assim, muitas pesquisas trazem que as professoras silenciam, e a culpa não é delas, porque a gente não tem essa cadeira lá na pedagogia ou nas disciplinas para estar explicando como se posicionar nesse momento. Como é que tu vai te posicionar? Principalmente para uma professora branca. Como é que ela vai se posicionar se ela não passou por essa situação? Então, por isso que a gente diz que isso é estrutural. Então, assim, ó, o branco, ele tem na cabeça dele que o negro nasceu para servir. E isso não é culpa dele, porque nós fomos escravos. Eu sou filha de escravos, eu sou neta de escravos, sabe? Então, a gente tem essa linhagem, só que a gente construiu o Brasil. É importante destacar, se hoje tem samba, se hoje tem rodas de brincadeira com as crianças, isso tudo é da cultura negra, foi a gente que trouxe, afro-brasileira. É, e como tu disse, nas escolas, eles nunca mostram as pessoas negras que têm poder, e sim só Isso, mostram as pessoas que foram escravizadas, como exatamente. que eles usavam as pessoas escravas, Uhum, que a maioria são pessoas negras. uhum. E e as E aí a e gente fica na situação de ser subalterno, porque na África, provavelmente o continente africano você não aprendeu na escola, né? Pois é, o continente africano tem verão, tem inverno, lá tem neve. E que curiosa a fala dele, porque assim, intuitivamente, instintivamente, ele falou algo muito simbólico. Tu sente falta
de ver essa representação da pessoa negra dentro da nossa história, dos nossos livros, porque é bem isso, né? Conta só aquela história do vitimismo da Uhum. escravidão. E todos os negros, né, que lutaram, que foram fortes, que têm méritos, honrarias, que estão reescrevendo a história e reescreveram a história. Isso não aparece, certo? É, em livros de história, professores explicando, é raríssimo ver uma pessoa negra antiga sendo valorizada. É Uhum. muito Mas aí eu difícil vou te ver. falar, porque os negros, quando eles alcançam poder, a tendência é clarear a pele deles. Isso é uma coisa também muito forte. Uhum. A tendência é quando tu tens uma pessoa de poder, a pessoa se torna mais clara a ponto de até se tornar branca nos livros. Isso é muito Sim. curioso. Mas pensando nessas referências, Josi, quem que a gente pode trazer para a mesa de referência, né? Cruz de Souza. Cruz de Souza Fale sobre ele pra gente. Cruz de Souza é um escritor, né? Ele tem ali a casa dele em Florianópolis, um grande poeta, aqui de Florianópolis, né? E a gente quase não ouve falar. Mas quem que eu vou falar para vocês? Santa Santa Catarina também Catarina. teve a primeira A deputada, primeira deputada também, agora deputada negra. negra, só que ela escrevia com pseudônimos para as pessoas não saberem que ela era uma mulher negra, Quer Uhum. dizer, né? aí vai para um outro patamar de preconceito, Isso, né? A isso. mulher negra Negra. é mais um patamar, mais um Uhum. nível de preconceito que a gente Que a gente vai. E assim, a gente tem a Rebeca de Andrade, uma grande Uhum. ginasta, a gente tem a Thaís Araújo, uma grande representação de artista, né? E eu sempre digo, né? Para nós negros, a gente sempre tem que puxar um ao outro. Eu estou numa situação de poder, eu tenho que puxar o outro, porque não é fácil tu estar numa situação de poder e não é fácil tu te manter na situação de poder, porque no primeiro momento, na primeiro deslize, tu vai ser derrubado. Por que que eu te digo isso? Porque assim, ó, hoje a gente tem duas situações. A mulher branca, quando ela dá um piti, eu vou ser bem franca contigo, ela dá um piti, ela está com problemas psicológicos. A mulher negra não, ela é agressiva. Então, assim, tu consegue perceber? Então, é esse racismo estrutural que a gente tem que vencer, porque as duas são mulheres. para o mesmo comportamento, Isso. leitura Totalmente de diferente. julgamento Isso. diferentes, Uhum. né? Porque ainda com alguma, eu sempre digo que é uma sutileza. Ai, Pedro, tu és tão lindo, né? Tu nem parece que tu é negro. Tu és, mas sabe? Ai, assim, ó, eu tô falando de negro, mas contigo não é bem assim, tu é diferente. Isso aí é um racismo sutil. E a gente Também acha tem que é um elogio. tem a clássica também, né? Eu não sou racista, eu até tenho amigo negro. É. Já ouvi. Ai, E ridículo. como que é, assim, o teu sentimento, assim? Olha, O que que te gera de reflexão sobre isso? na minha escola, eu já aprendi sobre os escravos, Sim. e nisso vai gerando brincadeiras que eles acham que não são racistas, mas acabam sendo. É o racismo sutil. Vão chamando os outros de apelidinho. Uhum. E até mesmo amigos de pessoas negras falam essas coisas, e eu acho besteira. Porque desvalorizar uma pessoa só porque ela é negra não tem nada a ver, Uhum. porque a gente faz as mesmas coisas que uma pessoa branca. Com A gente faz certeza. as mesmas coisas, Às vezes então faz melhor, né? às vezes faz até Faz melhor. até melhor. Mas E não é agora eu vou reconhecido. botar uma vírgula, Pietro. A gente tem que fazer muito melhor, né? Porque a gente não pode Uhum. ser bom, a gente tem que ser Ótimo. excelente. Porque se a gente não for excelente, alguém vai apontar o dedo e vai dizer que você não fez. E sabe uma coisa que me chama a atenção, Pietro? Essa questão da identidade, né? Porque só quando tu fala, né? Quando a gente alcança o poder, essa palavra, ela sempre vem imbuída de muitas outras responsabilidades, né? Quanto mais poder a gente tem, mais responsabilidade se tem, né? Tem que tomar muito cuidado com a vaidade, com o ego e com a entrega que esse poder te dá. Porque estar num lugar de poder muitas vezes tu pode direcionar a vida das pessoas de forma Uhum. não tão positiva, né? Mas quando a gente fala em iguais e ter pessoas iguais, eu acho que me remete muito a eu entendo o teu mundo. Como que tu vê isso para ti? Porque
na tua escola, né, como que alguém vai entender o que tu sente se ele é muito diferente de ti? Por mais que tu traduza o teu mundo, ainda fica distante, não fica? É, fica, porque às vezes a pessoa tenta entender, porém ela acaba entendendo de uma forma que só faz sentido pra ela. Porque ela pergunta pra uma professora que tá explicando, mas a professora às vezes responde algo que ela escutou, só que ela entendeu errado. Daí a história vai aumentando e os alunos vão entendendo de outra forma. Às vezes, por isso, pode gerar preconceito dentro da escola. Eu acho que não vem do aluno, e sim do professor que está explicando ali na frente, porque o aluno vai se basear no que o professor fala. E é engraçado, porque eu lembro, assim, uma vez eu estava fazendo tarefa de casa com meu filho, e aí a professora, 20 alunos, né, gente, numa sala de aula, e é bem isso, às vezes o aluno escuta errado, e ele veio para casa com a tarefa e eu fui corrigi-lo, mas a minha professora não erra. A minha professora mandou fazer assim. Verdade. E aquilo foi tão incrível que quando eu fui para a sala de aula, que eu tive uma experiência de sala de aula, eu escutei a mesma coisa de uma mãe: "Professora, você sabe que o professor é Deus na sala de aula, né, o que tu fala é lei". Lei. Então tu veja que o nosso poder, Uhum. basta tu estar numa sala de aula sendo referência para criança e adolescente, é muito poderoso. Uhum. Então o professor realmente, né, Pietro, é Uhum. essa fonte de verdade de poder transformador. Por isso que às vezes eu acho importante um aluno não se basear só no que o professor fala, e procurar livros, pesquisar, porque a internet também não é só para jogar essas coisas, sim para saber mais sobre a história do que o professor está falando. E por isso que eu acho interessante o aluno saber mais, porque o aluno falando com o professor, ele pode ter argumentos que o professor ainda não conheça. O professor pode aprender com o aluno, principalmente quando se fala de algo muito forte, que nem o racismo. Uhum. E aí pesquisadores, né, podiam fazer um vlog para ajudar os educandos de Capivari, tu não acha? E divulgar essa pesquisa maravilhosa que ela tá fazendo, Pipi, tu não acha? Acho. Tu acha que seria interessante? Com Tu ia certeza. gostar? Ia. Ó! A minha pesquisa realmente, eu particularmente sou suspeita para falar, mas ela ficou muito linda. E o título dela é que a gente não nasce negro, a gente se torna negro, Uhum. sabe? E sobre o que tu vem falando, é assim, ó, eu compreendo a tua inquietação, mas ao mesmo tempo, isso eu falava muito dentro da academia, né? Que assim, ó, os professores não tiveram a matéria de relações étnico-raciais. Então, assim, ó, eles estão trabalhando com o que eles têm e eles estão se adaptando ao mercado. E vocês, assim, ó, vêm com uma bagagem muito grande. Você imagina que eu sou da época de usar o orelhão, o telefone não andava nas nossas mãos. Hoje vocês andam com o computador na mão, porque o celular hoje ele é um computador. Então, Fax, galera, fax. fax, pegar o telefonezinho, né? Se precisava falar com alguém, se alguém não estivesse em casa, não falava, só quando a pessoa Uhum. retornasse. Então, e tem professoras aí que têm mais estrada do que eu. Então, elas estão se reciclando, mas eu ainda te falo que ele é um tema muito sensível, tá? Muito sensível, porque primeiramente a gente tem o racismo estrutural. E até para a universidade trazer essa temática, eu vou te dizer que não é muito tranquilo, porque os administradores das academias são pessoas brancas. A gente tem ali em Florianópolis a Joana, que é vice-reitora, né, da Universidade Federal, mas eu acho que ela é uma das únicas aqui no nosso estado. Então, assim, ó, é um tema sensível para estar trazendo para a academia, para estar sendo proposto para os professores de licenciatura estar estudando. Eu não estou minimizando o problema, eu estou esclarecendo por que que, às vezes, os professores não têm esse Não, conhecimento. maravilhoso, Josi. Eu acho que faz muito sentido explicar o porquê que não tem, Uhum. né. Uhum. E ao mesmo tempo me ocorreu uma dúvida, assim, é um estudo recente também, né, eu vejo Isso. assim, falando de nível histórico, a gente não pode esquecer que, né, vamos pegar uma China que tem mais de 4.000 anos, Uhum. e o Brasil, a Laguna vai comemorar agora, né, 350 anos, Isso. então assim, nós somos um país Muito novo. jovem, É. um país jovem, fruto de uma colonização, Hum, no meio de um processo de um mundo capitalista, né, de uma economia exatamente. capitalista. Então assim, foram tantas transformações rápidas nos últimos 30, 40 anos,
que a gente ainda precisa entender muito quem a gente é. Uhum. Então, quando tu fez a tua pesquisa, assim, realmente essa percepção para mim que sou leiga, ela é real, assim, ela está muito recente, por isso que a educação ainda tem muita sede de receber essa informação? O que que eu vou te dizer? Assim, ó, até para me conseguir as professoras para serem as minhas avaliadoras, quando a gente faz o processo de doutorado, a gente tem que ter 2 pesquisadores externos, né. E a minha intenção era trazer 2 mulheres negras, tá. E aí, um dos critérios, as pessoas têm que estar, trabalhando dentro de programas de pós-graduação e serem doutoras na área, né. Não foi fácil. Tá? Uma professora era uma professora branca da UFSC, que já trabalha com essa temática, e a outra é lá da Universidade Sem Fronteiras, muito longe daqui, sabe? Então, é muito difícil, a gente ainda não tem profissionais capacitados nessa área, tem, mas eles são poucos, sabe? Então, se a gente vai para um congresso da Associação Nacional de Pesquisadores Negros, você vai ver grandes professores renomados, mas eles ainda são poucos, sabe. Então a gente ainda tem que caminhar muito, sabe. Essa lei que eu falei para ti, a 10.639, é da Petrolina, a Petrolina está ali no Rio Grande do Sul, sabe. Ela fez essa lei em 2003, mas essa lei tem que avançar muito, principalmente na educação E básica. na execução, né? Ela Isso, tá formulada, mas ela é pouco isso. executada. E assim, eu já trabalho porque eu sou professora de crianças bem pequenas, eu já trabalho com meus bebês a essa educação. Por quê? Porque o que me fez entrar no doutorado foi perceber que as crianças negras, de alguma forma, elas ficavam de lado, sabe. Elas não, muitas vezes: "Ah, porque a fulana é quietinha", não, a fulana não é quietinha, é que às vezes a fulana não é estimulada como os outros. Porque, na verdade, às vezes a gente algumas pessoas fazem até sem perceber, porque é estrutural. Uhum. Porque hoje em dia, se você perceber, nós temos crianças de todas as cores numa propaganda, mas antes não era assim, sabe. As crianças A eram loiras de olhos representatividade. azuis. Isso. Jesus era loiro de olho azul, gente. Então assim, hoje a gente tem, hoje você é que eu falei quase agora, vocês estão numa geração muito legal, hoje vocês vê a atores negros, sabe. Na minha época era Xuxa, eu amarrava a toalha no cabelo para fazer de conta que eu tinha um cabelo comprido, Uhum. sabe. Loira. Vocês tu consegue compreender? A gente não tinha maquiagem para nossa pele, hoje a gente tem, mas ainda tem muito caminho para ser aberto. E Pipi, tu reconhece isso, né, trazendo esses exemplos, tu reconhece isso na tua realidade social? Eh, Quando o preconceito ou o racismo, eles vêm de forma até inconsciente, porque são pessoas que a gente ama, são pessoas que às vezes a gente tem um carinho, são Uhum. pessoas que a gente gosta, né, mas acabam reproduzindo sem perceber? Tu já percebeu? Tu já teve alguma situação assim? Já, porque como ela disse sobre a maquiagem pra pessoa negra, é muito difícil agora uma marca não ter, mas tem, e às vezes a pessoa fala que não foi proposital, porque ela foi evoluindo, daí Uhum. foi descobrindo ali a pele negra, que não é uma pele que é uma pele muito linda, porém é difícil de encontrar a maquiagem. É. Os tons, né, que se Exatamente, destaca, que traz a beleza da pele, né? maravilhoso, sim. E eu acho que ainda bem, né, que eu nunca presenciei nada assim, Uhum. mas eu entendo e respeito muito o que você fala. Até agora me passou na cabeça, eu não lembro o nome da bailarina, que ela pintava a sapatilha, porque ele é artista, eu me lembrei Uhum. agora, ela pintava a sapatilha para dançar, não tinha a sapatilha da cor do Mas que pezinho dela. mas que rico, né, o Pietro ele tá na nossa realidade como aluno da nossa rede de ensino, é Uhum. aluno do parque há muitos anos, e que bom, né, Josi, que a gente Nossa, eu tem fiquei essa muito feliz. escuta de que ele tá vivendo uma vida de qualidade, que Uhum. ele se preocupa com algo que não atravessa ele de forma negativa, mas ele sabe que existe. Sim, sim. Então é como se a gente tivesse uma prova real que o pouquinho que está sendo Uhum. feito de educação,
de sensibilização, como tu fala, já tá surtindo esse efeito. Ainda tem muita coisa para se corrigir, né? Eu acho muito importante que essas crianças da rede vá conhecer o quilombo, sabe? Às vezes tem ali eventos no quilombo para vocês conhecer um pouquinho da cultura, É porque rica porque demais. às vezes o que que acontece? As pessoas criam bloqueio, sabe? Acreditam em algumas coisas que elas não são reais porque não conhecem. Uhum. Por exemplo, ali tem vários chás, quando tu for no quilombo, tu vai, perceber que tem vários chás que são melhores do que remédios, Hum, que foi passado de pai para filho. Mas o Pietro faz parte de uma coreografia que eu acho que tu poderia compartilhar com ela, A que vem da cultura. a Bayomi? A Ah, Ba fala um Que pouquinho pra legal! gente. Ele vive essa experiência. Ah, que ideia. foi muito legal, eu me senti muito feliz dançando essa coreografia que representa a boneca Bayomi e a cultura afro-brasileira, né. Uhum. E a gente já dançou no quilombo, Que legal. e foi muito legal pra mim, porque eu nunca tinha ido, Uhum. mas eu achei muito importante, porque lá tem várias coisas, Isso. e eu me senti muito acolhido, Sim. mais acolhido às vezes do que em um lugar comum. Eu vou te dizer que o quilombo é um lugar de acolhida, né? Uhum, Porque eram os lugares que a gente recebia os negros foragidos, né? Isso, claro, há muito tempo atrás. E a lei do quilombo é sempre acolher bem, né? Porque o quilombo tem que ser um lugar que atende a todos. uhum, Isso era índio, era negro, eram pessoas que precisavam de acolhimento. Se você parar para pensar, as escolas de samba, as pessoas não sabem, mas as escolas de samba eram quilombos. E aí hoje são escolas de samba, as rainhas de bateria tomaram o lugar das mulheres negras, mas eram os quilombos. uhum, Interessante porque eu fui entender o que é o quilombo com a aula da Josi, né? Entender o que era o quilombo, porque eu visitei quilombo. Tanto o quilombo da Ilhotinha, eu já visitei, quanto quilombos em outros lugares. Mas tu sabe que ir ao quilombo sabendo o que é e tendo a explicação é diferente, né? é, Não é só tu passar e atravessar. Quando tu entende que tudo tem significado naquele lugar, é diferente a tua experiência. É só indo realmente para conhecer. E há uns anos atrás, coisa de 6 anos atrás, eu fiz uma viagem em família e fui conhecer um determinado lugar. E quando eu cheguei lá, era um quilombo, né, era um quilombo que cuida, são os protetores de uma cachoeira, e eles estavam contando pra gente que há 30 anos atrás, então vamos lá, 36 anos atrás, eles ainda, estavam isolados do mundo, achando que a escravidão era vigente, uhum, né. Então, quando a gente fala de preconceito, de racismo estrutural, é algo, latente e tá acontecendo nesse momento. E as coisas andam muito juntas, né. Então o racismo Preconceito. normalmente está associado ao preconceito e a gente tem vários níveis de preconceitos, né, que eu acho que seria interessante a gente abordar aqui, porque o preconceito não é apenas com uma cor, mas a gente tem vários níveis de preconceito, com a capacidade cognitiva, dentro da tua área de atuação, né, porque tu já tá caminhando para um profissionalismo aí como bailarino. Também tem preconceito, né. Quais são os outros tipos de preconceito que tu tem dúvida ou que tu reconhece? Olha, eu queria te perguntar se no quilombo existe muito preconceito contra as pessoas que vivem nele, porque eu escuto pouco falar sobre o quilombo. Uhum. Mas eu não entendi a tua pergunta. Se tipo, alguém tem algum preconceito com o quilombo, as pessoas Ainda existe, porque assim, ó, o que que as pessoas compreendem do quilombo, né? As pessoas que não têm leitura sobre o assunto, uhum, elas entendem que lá é lugar de pessoa foragida. Então ainda existe. Hum. tá. Mas Pessoas que se aí que se escondem. escondem, elas não, já melhorou muito?
de anos atrás. Hoje se entende o quilombo, né, que é um lugar de reserva, né, da cultura afro-brasileira, que é uma comunidade, Preservação. uma preservação, porém, ainda tem gente que associa o nome do quilombo a lugares de pessoas que são fugitivas, né? Só que hoje a gente não tem mais escravidão no Brasil, graças a Deus, né? Mas ainda tem gente que acredita que é por causa disso, sabe? Se você pegar Abadias do Nascimento para ler, ele explica em detalhes essas situações. E existe preconceito também por continuar vivendo no quilombo? Existe porque tem gente que acredita que quem está no quilombo não trabalha. E o trabalho do Olha. quilombo é um trabalho, geralmente, depende, né? Por exemplo, o quilombo aqui da Ilhotinha é um quilombo rural. Então, eles vivem de colheita, eles vivem de produtos artesanais, né? Então, assim, tem gente que acredita que eles não trabalham. Se trabalha, sim. Se for no quilombo, você vai ver que eles produzem, que eles vendem o que produzem, mas existem pessoas que acham que no quilombo não se trabalha. E tem algum jeito que a gente pode mostrar pra população que um quilombo não é o que eles pensam? Divulgando. Adorei. Divulgando? Adorei a Divulgando. Por isso que provocação. eu falei para ti que é importante as escolas visitarem o quilombo, Aham. porque você vai compreender ali que tem pessoas muito trabalhadoras, que puxam boi o dia inteiro, sabe? Vivem da plantação, e isso para mim é um trabalho bem cansativo, E não exaustivo, por tem sinal. como pegar o quilombo, Isso, galera, e levar o quilombo pra isso, cá, levar o quilombo pra lá. isso. O quilombo, ele é o quê? Um tronco. É um Foi isso que eu tronco, aprendi. Ele é fixo, ele é então assim, fixo, é. talvez, Pipi, a gente provoque aqui também de novo, sabe, eles, para o quê? Divulgar isso através de vlog, talvez fazer vídeos convidando as pessoas para ir, abrir para receber, porque se é um lugar de acolhimento, Isso. tem que haver mais convite. Uhum. Então, as pílulas, né? Então, se a parte de chás, de ervas, de Uhum. trabalho artesanal, esses trabalhos estarem em outros locais da nossa sociedade como um chamariz, como um convite, vem cá com a gente, né? Quilombo é um lugar, assim, de acolhida, né, e é como a Dafna definiu, Não o defini, quilombo não, aprendi, tá? Pelo amor ah, de Deus. nós precisamos visitar o quilombo, não o inverso, né: "Ah, mas por que quilombo não?" Não, o quilombo já foi para lá, a Uhum. gente tem que ir lá visitar. Lá tem o tronco da família, lá tem uma origem, lá tem uma história e ela é contada, né, então é nós que temos que ir ao quilombo, não ele vir até a gente. Então é por isso que eu digo que as escolas devem ir Incluir lá. na rota. Isso, Olha quanto. E tem tanto conhecimento, é tão gostoso quando a gente vai lá e escuta, né? Uhum. Tô a curtindo. oralidade, né. E algum jeito de dar essa ideia para as escolas? Porque nem sempre a escola abraça Hum. levar os alunos para quilombo, esses lugares que as pessoas têm um certo preconceito. Agora a gente volta aqui, galera, porque aí fica para os gestores, né, vou me permitir essa intervençãozinha aí, essa provocação. Mais projetos que envolvam, seja os projetos dentro da escola ou os projetos fora da escola, né. Os nossos gestores, de educação, os gestores municipais, botar isso na trilha de aprendizagem, né, Josi? Eu acho que não tem outra alternativa que não seja partir da gestão. Na verdade, assim, né, desde 2020, o município vem trabalhando com essa questão das relações étnico-raciais. Nós hoje temos aí, as cotas, né, que é muito importante, né, para estar inserindo esses profissionais na área do trabalho. Nosso município, ele hoje é em processo seletivo, concurso público, ele tem uma porcentagem que é para os PPPs, pretos e pardos, né, que é muito importante. O nosso município, recebeu, né, eu acho que foi em 2025, o selo Petrolina, por conta que todos os PPPs do município, eles trabalham a Lei 10.639 de 2003, e também, foi feito formação para os professores. Isso aí é uma construção que já vem acontecendo há algum tempo, só que é o que eu sempre digo, né, se eu como profissional da área, eu não consigo estar lá, se alguém estiver, eu já estou contente. Para mim, o importante é o conhecimento chegar até vocês.
O meu pensamento é esse, que quanto mais a gente divulgar, melhor, né? O nosso município também hoje participa é um município que está dentro da trilha ali das políticas nacionais da ERER. Lá no MEC, nós estamos inseridos nesse contexto. Então, assim, o nosso município está caminhando, ele está à frente de outros municípios, Muito lindo, sabe? né? Hã? Muito lindo, assim. O A município, ele gente. está caminhando sim, sabe? Até porque o nosso município aqui de Capivari, ele tem uma população negra expressiva. Uhum. Então, não tem como a gente estar fora disso. Mas a gente precisa sempre estar avançando. Eu acho muito interessante a contrapartida que o Parque da Diamante faz todos os anos trabalhando a Semana da Consciência Negra. É uma coisa assim, ó, o ano passado foi maravilhoso o teatro que foi feito da Elza Soares, Ah, porque é uma forma de trazer os alunos para eles compreender o que é ser uma mulher negra e uma mulher pobre e que deu certo. Não é toda empresa que tem essa sensibilidade, esse cuidado para fazer esse tipo de trabalho. Então, vocês aqui têm uma empresa, um parque que valoriza a com cultura do município. inclusive na dança, né? Porque, Isso. assim, o Pietro, ele faz parte da coreografia da Baiomi, que eu acho que é interessante vocês pesquisarem a história da boneca Baiomi, que é uma história de maternidade, como as mães negras faziam de tudo para manter o vínculo com os filhos nesse translado, né, para que não se perdesse, ou se perdesse, deixasse um pedacinho de si com os filhos. É uma história que mexe muito comigo, assim, isso me mexe demais, mas também tem a dança, né, da Laura Julião, que é a Julião, que é uma dança que fala do quilombo de Uhum. Capivari. Então, ela é uma homenagem para a mãe e também uma homenagem para o quilombo, né? Inclusive, vai estar aí essa apresentação linda na festa do município para honrar realmente o nosso quilombo e valorizar. E eu acho que enquanto aluno, professor e equipe, a gente busca sempre trazer, sabe, Josi, essa nossa história do município junto com a história do nosso país para trabalhar a cultura afro-brasileira. A gente precisa contar a história contada. Uhum. E aí só o quilombo que realmente pode nos ajudar nisso. E a dança me ajudou a conhecer a história da Baiomi, porque quando eu entrei, eu só sabia que era uma coreografia chamada Baiomi e que as pessoas dançavam que nem bonecas de pano. Eu só sabia disso. Daí foi depois, eu queria saber o que que era, porque eu sabia que tinha uma história, Uhum. só que eu não tinha aprendido ainda sobre. Daí eu fui aprendendo, aprendi também com aquela história que teve aqui no parque, Contação de a história. contação de história, que a gente apresentou a Bayomi também, Uhum. que eu acho muito legal trazer essas coisas pra cá, porque nem todo mundo conhece. Que foi no Festival da Consciência Foi. que veio as contadoras de história Uhum, do quilombo. foi. Eu achei muito legal, porque às vezes pode ter gente que dança essa coreografia que às vezes não conhece a história. Não faz a mínima ideia. Uhum. É por isso que eu te falei que o parque, nesse sentido, ele é muito rico, porque ele faz isso, né? E eu até tinha conversado com a Daphne na época que teve o teatro para Elza Soares, para ver se conseguia difundir esse teatro, porque eu achei muito rico, sabe? Eu acho que as pessoas precisam dessas informações. Porque talvez a gente consiga quebrar a barreira do racismo. Não vai ser uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, porém a gente, com um grãozinho, a gente vai conseguindo, né? Conversando, Começar. educando, contando história, resgatando, né? Uhum. E o que que nós podemos fazer para combater o preconceito aqui no nosso ambiente, no nosso município, nas escolas? Hum, Estudando. Porque o que que acontece? Quando a gente tem conhecimento, nem tudo que nos falam a gente aceita, né? Uhum, Se a gente tem conhecimento, se a gente conhece os nossos ancestrais, se a gente sabe como foi difícil de eles chegarem até onde chegaram, a gente começa a combater. Nem tudo que tu vais ouvir hoje tu vais concordar, porque tu já vai saber que está errado. uhum. Então, por isso que é importante, desde adolescente, a gente saber da onde que a gente veio, quem que a gente é, porque não é qualquer coisa que a gente vai aceitar, sabe? Claro que eu não estou dizendo que é para a gente estar entrando em conflito, é só para a gente ter uma identidade. E assim, ó, um apoiando o outro.
Porque, assim, a nossa sociedade hoje, ela tá muito em choque, né, tudo Polarizada, muito em né? choque. Ou tu É, concorda comigo ou tu estás contra. contra. Uhum. Então eu acho que a gente tem que voltar a conversar, porque o que tá Dialogar. faltando é isso. Josi, que incrível, ai, eu fico tão feliz, sabe, de estar nessa mesa com vocês 2. Estou muito emocionada. E eu acho que é isso, a gente precisa voltar a discutir, e discutir não é algo ruim. É falar sobre um tema, não é brigar, né, é dialogar, é saber que a gente vai conversar, eu não vou concordar com tudo, nem você, mas a gente vai conseguir entender um pouquinho do De mundo cada do coisa. outro, E né. respeitar, né, porque assim, ó, na verdade, o que Muito. que acontece hoje? Se você parar para pensar, a gente tem aí os ubandistas, né. Tem gente que, ridiculariza, Intolerância intolerância religiosa, o religiosa. racismo religioso, né, Sim. e muitas vezes nunca estudaram a religião. Eu fico impressionada, porque existe muita essa intolerância, mas lá no dia 31 tá todo mundo pulando Eu ia falar ondinha agora, eu ia pra falar agora. quem? Pra Pra Iemanjá. Iemanjá. É uma coisa que tu não compreende, por que que todo mundo tá Por pulando que que onda? escolhem cores de É. roupa? É tudo da É, matriz isso. africana, Aí não dá cada para entender, não Uhum. dá, sabe. falta de Conhecimento. Por conhecimento. isso que eu te falei, a gente só vai combater se as pessoas se apropriarem. Exato, É por isso que a escola é tão importante nesse processo. Mas fundamental. para isso a gente vai ter que colocar lá nas academias disciplinas para isso. Tu pode estar pensando assim: "Ah, Josi, mas tem que colocar?" Tem. Quando eu entrei no doutorado, eu queria botar um NEAB dentro da Unisul. Ai, cheguei cheia de ideias, né, achando que era tudo muito fácil, que a gente chega sempre cheio de sonhos, né. A minha orientadora é uma mulher loira de olhos azuis. Mas é uma pessoa, assim, fantástica, incrível. E eu disse: "Ai, ô Lu, eu queria que a gente montasse um NEAB." Aí ela assim: "Um NEAB, Josi, o que que é NEAB?", né, porque ela é professora de infância, né, que a minha área de concentração são Uhum. crianças negras. Aí eu disse: "Ô Lu, é um núcleo de estudo afro-brasileiros." Ela disse: "Tu acha que precisa, Josi?" Eu era a única doutoranda, eu era a única doutoranda negra, eu até entendi a pergunta dela. Aí eu disse: "Ô Lu, eu preciso, porque eu preciso conversar com meus pares. Porque na verdade, como é que eu vou conversar de criança negra com um grupo de pessoas brancas?" Não fazia sentido. Aí, tá, passou um tempo, e 6 meses depois ela disse pra mim assim: "Ô Josi, eu estava pensando, tu sabe que tu tens razão." 6 meses, 6 meses pouco tempo passou. pra pensar. Não, mas o que que ela fez? Ela investigou, porque a Lu tem uma coisa que é muito engraçado, sabe, ela não retoma as coisas fácil. Uhum. Ela primeiro ela analisa o cenário e Uhum. ela já vem com as soluções. Aí ela disse pra mim: "Ô Josi, tu sabe que eu andei pensando, tu tens razão." E naqueles 6 meses ela abriu um processo seletivo e ela botou uma cota para as pessoas negras ingressarem no processo seletivo para entrar no doutorado, no mestrado, porque tu passa por uma prova, e ela botou uma cota para entrar pessoas negras. Porque realmente naquele momento dentro do programa só tinha eu. Uhum. Mas assim, ó, eu tive que, instigar ela para ela se dar conta. Por quê? Porque ela estava dentro da área de conforto dela. Ela é uma mulher branca, loira, o que que tinha de errado? Quem era a intrusa ali, né? A intrusa naquele momento era eu não digo intrusa, mas a diferente, né. Então, por isso que eu te falo, a universidade só vai se dar conta disso se a gente começar a provocar, a gente vai ter que provocar, os professores vão ter que ter necessidade dessa disciplina. E uma coisa muito importante que eu quero te falar, Pietro, existem 3 formas de a gente escrever sobre o negro. Eu, sendo negra, vou escrever de uma forma, a Dáfna, sendo uma mulher branca, ela vai escrever de outra forma, e um negro africano, que mora lá no continente africano, vai escrever de outra forma. Por quê? Porque nós temos visões completamente diferentes. Então não adianta, eu posso passar todo o conhecimento para a Dáfna não sentiu. E o negro africano que mora lá na África, ele não foi escravizado, então ele também não sentiu. A minha dor vai ser diferente. Não sei se eu me fiz entender o que eu te falei agora. Se tu não entendeu, tu pode me questionar. Fez sentido? Fez, entendi. Eu me sinto muito feliz em escutar tudo, porque tudo que tu falou pra mim foi novo. Porque Uhum. eu não tinha todo esse conhecimento que estás me passando. E eu fico feliz em escutar isso de uma pessoa experiente, de uma pessoa que estudou pra estar me falando essas coisas. E
Acho que é isso. E eu quero te perguntar, quais que são os impactos disso na vida do pessoal? Conhecendo o pouco e já sabendo que a dor foi grande pro antepassado. Tá, mas aí tu quer saber o impacto na sociedade? Isso. O impacto na sociedade, Pedro, vamos ver se eu vou responder o que tu estás me perguntando. Se não estiver respondendo, tu pode me questionar de novo. Uhum, Qual a maior porcentagem de pessoas, no ambiente carcerário de pessoas negras? O alto é um índice alto, né. uhum, Nós temos aí um grande contingente de pessoas negras encarceradas. Por que que eu tô te falando isso? Porque essas pessoas, elas, eu não estou dizendo que o que elas fizeram para estar lá tá certo, tá? Eu não tô entrando na área do direito, eu tô falando da área da questão das pessoas negras. Essas pessoas negras estão lá, muitas vezes, elas foram confundidas, Tem tá? bastante número, né? É um número Tem alarmante, um tá? número preocupante de pessoas que foram presas erroneamente pela Uhum. cor. Pela cor de pele, Ficam tá? anos presas, né? Aham. Até tu provar que não era tu que estava naquele lugar, isso é um racismo. Eu uhum, escutei já muito, Josi, de mães, assim, de mães negras, né, falando: "Dafne, o meu filho, ele não pode sair com qualquer roupa, com Exatamente, qualquer tênis e de exatamente. qualquer jeito, porque ele pode ser confundido com bandido. Uhum. O teu filho, Pode. branco, ele pode sair com uma havaiana, uma bermuda, uma camisetona larga. Se o meu filho sair desta forma, ele Ele já pode corre ser preso. risco de vida. Não porque ele vai fazer algo, mas porque ele pode ser confundido. Então, essa fala, eu acho que uma forma de traduzir para o entendimento aqui da mesa é justamente sobre essa confusão que se faz, não sobre o crime, né? O meu menino, ele é um menino negro, né, ele não é um me ele é pardo, né, porque o meu esposo é branco. Só que ele sempre está com os cabelos bem cortados e sempre com uma roupa adequada ao ambiente que ele vai, uhum. porque a qualquer momento ele pode ser confundido. E isso é muito triste para uma mãe educar para uma criança desde muito pequena, e principalmente quando ele vai ao supermercado, sabe, ele sempre está com as mãos à mostra, porque, eles podem dizer que ele está tirando alguma coisa do mercado, simplesmente pela cor da pele dele. Então, é difícil para uma mãe educar um filho desta forma, porque na verdade o coletivo de amigo deles são branco. Então, não que eu selecione com quem ele brinca, né, na escola dele, o coletivo dele são de crianças brancas, mas educar ele dessa forma para não trazer: "Ah, mas o meu amigo me emprestou, mãe", mas a mãe do teu amigo sabe que ele te emprestou? Essa é uma pergunta que eu faço constantemente, porque aí assim, ó: "Ah, foi fulano que pegou". E assim, ó, evite de se meter em confusão. Isso é uma frase que eu digo para eles sempre. Esses são os impactos. Eles sempre vêm com essa cicatriz que eles não sabem nem de onde é que Nem veio. Nossa, Ele tem 10 anos. imagina. Desde pequeno ele é educado assim. É muito complexo, porque eu sou mãe de um garoto branco, né, e meus desafios nunca passaram por esse lugar, Josi. Sempre passaram por um lugar não se mete em confusão, mas muito por uma questão de eu, às vezes, não precisar intervir, Uhum, ou de ele não, ser ofensivo, mas nunca numa situação de ele pode ser criminalizado uhum, erroneamente. Então, eu jamais, como mulher, vou conseguir entender, eu como mulher e mãe, vou conseguir entender uma mulher mãe negra com filhos, porque olha a realidade de preocupação que temos. capuz, boné, Ah, capuz, boné. Imagina, o meu filho pode andar tranquilamente de não, boné e capuz com moletom. o Assim, rosto sempre à sempre mostra. à mostra. Então, o impacto, ele é sutil. Por isso que ele é um tema sensível, porque assim, ele é muito, ele é tão sutil que as pessoas vão dizer que é frescura. Que Não. Mas aí quando acontece, somente as pessoas que têm, essa experiência sabem a dor que é. Eu vou contar uma situação para vocês. Há um tempo atrás, uma conhecida minha, foi uma mulher branca. Ela foi acusada de ter pego alguma coisa dentro do mercado, abrir a bolsa dela e não foi achado nada dentro da bolsa.
Aí ela me ligou muito desesperada, não sei por que ela ligou para mim. Era um domingo. Aí ela assim: "Ô Josi, tu acredita que me pararam no mercado, disseram que pegaram nas câmeras que eu tinha botado o negócio dentro da bolsa?" E assim, ela me contando, tá, e quando ela terminou de contar, ela assim: "Tu já pensou se fosse contigo?" Aí eu disse assim para ela: "Não, comigo não vai ser nunca, porque a minha mãe sempre me ensinou a ir no mercado sem bolsa." Uhum. Ela levou um choque. É, Aí eu disse pra ela: "Sabe por quê? Porque eu não ia pra salinha, eu ia direto pra delegacia, minha amiga, eu sou uma mulher negra. é verdade. Eu ando com a minha bolsinha quando eu vou no mercado de dinheiro só, eu não ando com bolsa. Eu acho muito elegante mulheres que andam com bolsa, mas eu não posso me dar esse luxo, porque eu sou uma mulher negra." Eu sempre falo isso, sabe, às vezes eu estava lá nos corredores da Unisul, e as pessoas dizem: "Ah, Josi, tu tá no doutorado, não sei o quê, não sei o quê." Pois é, mas antes de chegar a Josi que tá no doutorado, chega um corpo negro, sabe. As pessoas não sabem que a Josi é A Elsa doutoranda. canta isso, né. Primeiro chega o corpo Primeiro o negro, corpo negro. depois chega o meu título. E é sempre assim. Nossa, agora foi forte. Respondido? Respondido? Eu Então, E fico até aí, se assim. tu quiseres conversar, a gente tem mais assunto, a gente pode conversar sobre o cabelo das meninas negras, que também é um tema também bem impactante. E acho que a gente pode pensar depois aí em alguns temas, como a autoestima, né, da pessoa negra e também as relações interraciais. Eu acho que é um baita tema aí para o futuro, porque ela também botou na mesa, né, que Aham. ela é casada com um homem branco que deve ter tido muitas experiências e aí que deve estar imbuídas de aprendizado para a gente beber dessa fonte. Mas aí a gente se vê na próxima. mas eu estou à disposição, se vocês quiserem conversar, se eu conseguir aí sanar tuas dúvidas, sempre que possível, Conseguiu? Conseguiu. Tá sempre Com no satisfeito? certeza. Com certeza. sempre no período da tarde eu tenho disponibilidade, eu sempre me organizo para estar presente, porque eu acho muito importante esses espaços para estar falando das nossas relações étnico-raciais. E isso é uma forma de o quilombo estar caminhando pela cidade. É verdade. Estamos aqui vivendo uma prática do quilombo andando por aí. Obrigada, Josi. Obrigada. Muito obrigado, eu que Precisando agradeço. de mim, eu estou à disposição. Incrível esse momento, gente. Você fecha, você que manda nessa mesa. Você. Fico muito honrado de estar nessa mesa, como eu já tinha dito. Eu achei os temas muito bons, até mais para quem não conhecia, como eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei muito feliz de escutar essas palavras de você. E, como eu disse, nas escolas, eu sinto ainda falta disso. Então nós vamos te aquilombar, então. A gente vai levar essa tarefinha aí pra galera ajudar. É. Eh, Acho que é isso. É. Isso. Pergunta aí, perguntou pra caramba. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Então é isso, finalizamos mais um episódio do Pergunta Aí Podcast, esse projeto que é financiado pela Lei de Incentivo do Fundo da Infância e Adolescência com patrocínio do Itaú Social aqui no Fundo Municipal de Capivari de Baixo. E agradeço imensamente a nossa convidada, a Josi, que veio compartilhar aí todo o seu conhecimento com o tema sugerido pelo nosso aluno, pelo Pietro, que foi racismo e preconceito. Eu agradeço, Pietro, fico muito feliz de termos aí um jovem de 14 anos interessado pela temática. Eu me coloco à disposição do parque, das oficinas que você participa, para estar auxiliando de alguma forma. E quem quiser me seguir no Instagram é josinha.anacleto81. Tá bom? E esse foi mais um episódio do Pergunta Aí. E sigam o Parque Diamante no @Parque Diamante Energia para ficar de olho no próximo episódio. Que lindo!